Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora esse vídeo de número 55. Então, dando sequência, à providência, que a gente pode considerar providência divina, agindo no sustento de tudo, não só no reino hominal, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, e assim todos os reinos por toda a eternidade. Então, existe uma providência. Então, como nós estávamos dizendo no vídeo anterior, deu para você entender, por exemplo, olha só para você ver, ó, esse papelzinho aqui, Esse papelzinho aqui. Esse papelzinho aqui, ele é efeito ou ele é causa? Vamos dizer assim, ó, ele é efeito de uma causa. Bom, efeito de uma causa é. Então tá, vamos analisar a causa desse papel aqui. Bom, esse papel aqui é óbvio, é celulose. Então, a causa é a celulose que transformou ele em papel. Só que você não pode se contentar com isso. Porque a celulose vem de onde? Da madeira. Uma madeira também específica, não é qualquer madeira também não. Só que nós não podemos nos contentar apenas com a madeira que produz a celulose. Nós temos que analisar, porque a madeira que produz a celulose também deixa de ser causa e ela se transforma em efeito a partir do momento que existe ali todo um projeto de fecundação, terra para plantar. Aí a gente acha que a terra é o efeito, ou melhor, é a causa, de repente a gente descobre que é o efeito. E, enfim, a verdade é que a causa de tudo reside em Deus. Deus é a maior causa. O Espírito é uma causa dos efeitos inteligentes. Então a doutrina dos Espíritos nos diz isso. Por isso que Kardec aqui parece difícil, gente, mas isso não é difícil. Por isso que Kardec nos diz aqui assim, ó, compreendemos o efeito? Compreendemos. Porque compreender é uma coisa. Ter pleno conhecimento total é outra coisa. Então, como se diz assim? Bom, compreendemos o efeito. Já é muito. Já é muito. Por que já é muito? Porque no nível em que nós nos encontramos, não adianta nós querermos, assim, descobrir a causa, porque nós não vamos conseguir no nível que nós nos encontramos. Por exemplo, a psicografia. A psicografia, ela é o efeito de uma causa? É o efeito de uma causa. De uma causa inteligente? Sim, de uma causa inteligente. Mas existe ali os intermediários, que intermediando aquela psicografia que tem origem
numa causa inteligente, ela já se transforma em causa de um outro efeito, que causa um outro efeito. E assim por diante. Vamos dar sequência. Compreendemos o efeito, já é muito. Do efeito, remontamos à causa. Então, olha só para você ver. A com acento. A causa do efeito. Remontamos à causa e julgamos da sua grandeza pela do efeito. Tá vendo só? É o que nós estamos tentando dizer aqui. Porque do efeito remontamos à causa. Você remonta do efeito, você remonta, né, a causa. E julgamos da sua grandeza. Bom, o que está gerando essa causa, por ser assim muito nobre, um efeito muito nobre, é natural que está vindo de esse efeito, por ser assim muito nobre, está vindo de uma causa, né, muito nobre. Então olha só para você ver. Do efeito remontamos à causa e julgamos da sua grandeza pela do efeito. É uma roda de samissal. Se a pessoa não fica atento, ele se perde realmente. Escapa-nos, porém, a sua essência íntima. Olha só, é o que nós estamos dizendo aqui. Escapa-nos a sua essência íntima. Porque é impossível você remontar a causa, a primeira, a primária. É impossível. Como a da causa de uma imensidade de fenômenos, né? Como a da causa de uma imensidade de fenômenos. Que fenômenos são esses? Conhecemos conhecemos os efeitos da eletricidade, conhecemos o efeito da eletricidade. Então, o que Kardec está dizendo aqui, que a eletricidade é o efeito de uma causa. Só que essa causa, ela nos escapa. Você entendeu? Olha só, e a gente pensando que a eletricidade é uma causa, a eletricidade é efeito. Acho que eu inverti na fala anterior. Então, a eletricidade é efeito de uma causa. Do calor, da luz, da gravitação. Então, olha só para você ver. O calor é um efeito de uma causa. A luz é também. A luz também, ela é efeito de uma causa. Da gravitação. Calculamos, entretanto, ignoramos a natureza íntima
do princípio que os produz. Então, nós ignoramos o princípio que produz todos esses efeitos. Mas por que nós ignoramos? Por ignorância, por falta de conhecimento dos desígnios das leis divinas. Será então racional neguemos o princípio divino, porque não o compreendemos? Interrogação. Será então racional neguemos o princípio divino, porque não o compreendemos? Então, pelo fato de nós desconhecermos o princípio divino, isso nos dá o direito de negar. É óbvio que nós não temos esse direito. Será então racional neguemos o princípio divino, porque não o compreendemos? Então, porque se você é uma expressão, então porque, ou se eu usar o termo, porque os sistemas, as ciências, né? Porque elas desconhecem o princípio divino, elas vão negar a existência do Criador? Ou, o inverso, será então racional neguemos o princípio divino porque não o compreendemos? Então, porque você, todos esses, desconhece o princípio divino, eles vão negar só porque não o compreende? Deus não existe, não. Então, é essa a alegação apenas? Então, as pessoas querem ter uma prova, mas uma prova no nível em que nós nos encontramos é impossível, como Kardec disse aqui, ó. Será então racional neguemos o princípio divino? Então nós vamos negar o princípio divino. Nós vamos negar Deus. Nós vamos negar Deus. Nós vamos negar o princípio divino, negar Deus, só pelo fato de nós não o compreender ou de nós não o compreendê-lo? Eu não compreendo Deus. Por esse fato eu o nego. Eu não acredito em Deus. Será que a pessoa está certa? Na questão de número 29, também é sequência. Nada obsta a que se admita para o princípio da soberana inteligência um centro de ação, um foco principal a irradiar incessantemente, inundando o universo com seus eflúvios, como o sol com a sua luz. Mas onde esse foco? Então, nós podemos até admitir, né, que Deus ele irradia, né, como se fosse um sol, irradiando. Mas onde esse foco?
É o que ninguém pode dizer. Ninguém pode dizer que Deus encontra-se no local circunscrito, delineado, emitindo energias. Mas nós já esclarecemos isso em outros vídeos no outro dia. Então, mas onde esse foco? É o que ninguém pode dizer. Provavelmente não se acha fixado em determinado ponto, tá vendo? Não se acha fixado em determinado ponto é o mesmo que um circunscrito delineado. É a mesma coisa. Deus não encontra-se num ponto circunscrito e nem delineado, e desse ponto emitindo energia para todo o universo, para todos os universos. Você consegue entender, com todo respeito, assim, ó, que a lâmpada, ela encontra-se num campo circunscrito e delineado. Porque se você olhar para cima, para o teto, você a vê ali, jorrando a claridade. Mas não é assim com Deus. Não é assim que acontece com Deus, né? Então, olha só para você ver. É o que ninguém pode dizer. Provavelmente não se acha fixado em determinado ponto, como não está a sua ação. Como não está a sua ação. Sendo também provável que percorra constantemente as regiões do espaço sem fim. Também não pode. Deus não está percorrendo o espaço sem fim, para lá, para cá. O espaço sem fim. Deus não está percorrendo para lá, para cá, para cá, para lá. Você entendeu? Igual, por exemplo, assim, igual uma galinha quando perde os pintainhos, né? Ela fica correndo para lá, para cá, procurando eles. Não é assim com Deus. Por isso que a doutrina dos Espíritos nos ensina que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Onde é que eu coloquei aquele papel aqui? Santa Misericórdia. Onde é que eu coloquei aquele papel aqui? Eu tô assim, sabe? Eu tô achando que tô com dislexia, sim. Porque a cabeça tá falhando. Então, Deus não encontra-se dessa forma. Mas não tem problema não. Eu, sabendo que é onisciente, onipresente, onipotente, é o que basta. Então, como não está a sua ação, sendo também provável que percorra constantemente as regiões do espaço sem fim? Também não. Ele encontra-se em todo o espaço, presente, passado, futuro, presente em tudo. Para Deus, como já dissemos em outros vídeos, para Deus não existe passado. Para Deus não existe futuro. Tudo é presente. Um dia as pessoas vão entender também que, inclusive, nós mesmos, nós estamos reencarnados hoje aqui na Terra. Nós estamos quitando débitos do passado, não é no presente? Nós não estamos quitando débitos do passado no passado. Nós estamos quitando débito do passado no presente. Então, o que nós fizermos nessa existência
na próxima existência que nós temos como futuro, nós quitaremos aqueles débitos naquela presente existência. Se simples espírito tem o dom da ubiquidade, se simples espírito tem o dom da ubiquidade, né, que pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, é o caso do professor Eurípides Barçanufo, que tinha esse dom da ubiquidade. Em Deus há de ser sem limites essa faculdade. Olha só. Em Deus há de ser sem limites essa faculdade, enchendo Deus o universo. Poder-se-ia ainda admitir, a título de hipótese, que esse foco não precisa transportar-se por se formar em todas as partes onde a soberana vontade julga conveniente que ele se produza, donde o poder dizer-se que está em toda parte e em parte nenhuma. Tá vendo só? É isso. Donde o poder dizer-se que está em toda parte e em parte nenhuma. Olha só para você ver como são as coisas. Deus, Ele está em toda parte, mas devido onisciência, onipresença, onipotência, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, pelo fato do infinito, né? Olha só. Donde o poder dizer-se que está em toda parte e em parte nenhuma. Aí você consegue entender que Deus encontra-se em toda parte. E ao mesmo tempo, pelo fato de encontrar-se em toda parte, ele não encontra-se em parte nenhuma. Está além da nossa concepção, está além da nossa evolução, está além da nossa imaginação. Está além. Foi nos passado dessa forma aqui para que pudéssemos compreender de acordo com o nível evolutivo o nosso, o qual todos nós nos encontramos. Mas um dia, na evolução, nós vamos conseguir compreender que Deus encontra-se em toda parte e, ao mesmo tempo, em parte nenhuma. Como nós já esclarecemos em vídeos anteriores, o peixe mergulhado que encontra-se no mar, nas represas, nos rios, como Paulo mesmo disse, né? Eu não vou esquecer Paulo jamais. Nele nos movemos, né? Nele nos encontramos. Então tudo é Deus. Então nós vamos para o próximo vídeo.